Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, eu tô aqui pra resenhar com vocês sobre um jogo que eu joguei é, faz um tempinho, só que eu rejoguei ele novamente pra poder trazer esse vídeo aqui pra vocês, né? Que é o Bomberman de 1985, né? É, a versão do NES, né? Joguei a versão do NES, emulador, obviamente, né, mano? Pô, acho que é praticamente impossível jogar esses jogos retrosão bem antigos, assim, de forma legal, né, velho? Com o console na mão, né, mano? Ter a mídia física ali, né, mano? Pô, deve ser impossível hoje em dia, né? Eu acho, né? Pelo menos eu dei umas pesquisadas. Assim, eu já ouvi gente falando que tem como emular, assim, pelo PC e jogar o original. Só que, cara, assim, tem até como você achar alguns jogos antigão, assim, pra comprar. Só que, pô, virou Lost Media praticamente, né, velho? Assim, é uma coisa de colecionador e, pô, você vai gastar uma fortuna pra poder comprar, né, de segunda mão, né, obviamente. Sei lá, mano, um jogo hoje em dia você tá achando caro pagar, sei lá, uns R$ 500 no Mario Kart. Aí, tá ligado? Que de fato é caro, mas, pô, você vai pegar umas mídias assim de uns consoles antigão, aí você paga, pô, R$ 1.000 chutando baixo, tá ligado? É muito mais do que isso, dependendo, né, velho? Mas enfim, rapaziada, tô aqui pra resenhar, né? Porque, assim, eu peguei pra jogar a franquia Bomberman, eu vou jogar todos os jogos dessa franquia, tá? Os que eu puder jogar original, eu vou jogar original. Por exemplo, os mais recentes, né? Que é o Super R, o R, né? Essas paradas assim. Esse aí tem na Steam, eu dei uma olhada lá, então tem como comprar o jogo. Então, eu vou comprar pra poder jogar, né? Trazer de forma original lá pro canal. E como esse que eu vou falar aqui hoje aqui não tem como, né, achar mais, vai ter que ser por outros meios aí, né? Mas querendo ou não, galera, emular jogos assim, eu acho que não chega a ser errado não, porque é uma forma de até, né, o tal da preservação dos jogos, né, mano? Mas enfim, chega de papo, hoje quero comentar aqui, né, velho? Vai ser aquela resenha que eu já expliquei no vídeo que eu lancei recentemente, né, semana passada, que eu não vai ser aquele vídeo bem editado, mas eu conversando aqui com vocês diretamente, tipo olho no olho, né, sobre o que eu jogar, né? Então, vamos lá. Bom, Bomberman 1985, galera. Eu tô com uma colinha aqui do meu lado aqui, tá? Confesso que eu tô bem meio perdidão aqui, então só dando umas gaguejadas aqui, porque tá cheio de coisa aberta aqui. Eu peguei umas colinhas, né? Pelo que eu tô vendo aqui, mano, todos os sites que eu vou usar aqui pra discorrer sobre, tá, galera? Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? As colinhas que eu tô pegando. Né? Tô pegando aqui de uma Bomberman Fandom, né? O tal da Wiki, né? E tô vendo aqui que é de... Pegando algumas datas, algumas referências, né? De dezembro de 19 de dezembro, né? De 1985, né? Pelo que eu joguei a versão... Pelo que eu entendi ali, eu joguei a versão norte-americana, né? Que pelo que foi lançada em... Pelo que eu tô vendo aqui, 87. Mas o jogo oficial saiu em 85, né? Mas, enfim, esse jogo, galera, ele é baseado num antigo, né, o seu predecessor, né, pelo menos serviu de inspiração, o tal do Bakudan Otoko, pelo que eu tô vendo aqui. Pô, assim, eu até pensei, pô, será que eu pesquiso é, 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 esse jogo e começo por ele? Só que, cara, pô, eu tava vendo como poder jogar esse jogo, né, mano? Eu vi, assim, pelo, assim, começa que ele já não é o formato tradicional do Bomberman que a gente conhece, né, mano? É um personagem diferente, a estética é diferente, né? Então é outra parada. A mecânica é a mesma, né, mano? Botando bombinha, explodindo inimigo, quebrando bloco, né? Pelo que eu pude ver. Eu não vi gameplay, tá? Eu só vi algumas imagens. E basicamente assim funciona da mesma forma, só que uma paginada totalmente diferente, né, velho? Então eu resolvi começar por esse de NES, né, de 85, porque ele é o primeiro da forma como a gente conhece o Bomberman atualmente, né, mano? O nosso bonequinho ali com o pomponzinho aqui, né, mano? Nossa, eu tô todo errado aqui. Um pompom aqui, né? O capacetezinho branco, enfim, tudo mais. Da forma como a gente conhece o personagem, eu resolvi começar por ele então, né? E, cara, o jogo é bem legal, né, mano? Assim, eu considero o Bomberman um jogo que não é pra todos os públicos, né? Porque ele entra naquele jogo meio básico, tipo um Candy Crush, no sentido de que, cara,
Candy Crush você joga pra passar o tempo, né? É basicamente você formando as casinhas ali, né? Pra ir farmando ponto, quebrando os bloquinhos ali, né? É a mesma coisa aqui, né? Basicamente você só tem que botar as bombinhas ali pra quebrar a parede e botar bombinha pra derrotar inimigo. E passando de fase, né? Pelo menos esse inicial, tá, galera? Tô falando desse primeirão é assim. Basicamente, basicão, né? É um joguinho pra passar o tempo, quebrar bloco, matar inimigo com bombinha, né? Ele é bem parado, assim, sabe? Então por isso que eu acho que ele não é um jogo pra todo mundo. Não que os outros também não sejam, mas eles pelo menos são bem mais intuitivos do que esse daqui, tá, galera? E, cara, não sei se vocês não conhecem Bomberman, eu acho que é meio impossível alguém não conhecer Bomberman, né? Mas eu acho que todo mundo deve conhecer. Então eu vou tocar alguns pontos aqui que eu acho que vai pegar muito mais pra quem já tá ligado. Mas pra quem não conhece Bomberman, eu acho que vai entender também, tá? Mas assim, galera, eu particularmente, eu gosto do jogo, eu me diverti bastante, tá ligado? E, cara, um dos destaques, assim, sem dúvida de Bomberman é a sua trilha sonora desde esse primeirão, cara. Aquela musiquinha básica. Se eu conseguir achar, eu vou colocar de fundo aí pra vocês escutarem aí, tá? Enquanto eu tô falando aqui. Ou talvez eu coloque uma parte separada do vídeo, né? Mas, cara, a trilha sonora, mano, nossa, é muito bom, cara. Pô, eu particularmente adoro, né? Aqui é uma versão mais de beats, né? Que eu acho que não sei se é 8 bits, enfim. É um jogo antigão, né, galera? Então, mas essa trilha sonora mais moderna que a gente tá acostumado, né? E o desenvolvedor, galera, pelo que eu dei uma pesquisada, né, que eu fiquei curioso pra saber quem é que produziu, né, esse jogo aqui, foi o Shinichi Nakamoto, né? E pelo que eu dei uma olhada básica ali, eu não tô aqui agora, mas pelo que eu dei uma olhada ali, ele foi o responsável por fazer essa repaginação, né? Fazer o Bomberman. Ele pegou como inspiração o Bakudan e fez uma repaginada para transformar no que a gente conhece hoje, né? O Bomberman como a gente conhece hoje, né? Então ele foi o cara por trás disso, o cabeça ali, o dev, né? E assim, vamos lá. Os pontos, cara, assim, você tem um painelzinho de pontos, né? Perdão. Que conforme você vai matando inimigos, você vai adquirindo pontos. Diferentemente dos outros, nesse daqui, você não ganha ponto quebrando bloco não, tá? Você só consegue pontos matando inimigos e em algumas fases bônus, né? O jogo tem um total de 50 fases, tá? Do 1 até o 5. A cada 5 níveis entra uma fase bônus, né? Do 1 até o 5, fase bônus. 6 até o 10, fase bônus. 11 até o 15, fase bônus. Se não me engano, é isso, tá? Ou então antes do 5 vem a fase bônus. Mas acredito que não. Acho que é de 1 ao 5. E aí depois vem a fase bônus, tá? E cada fase bônus é um inimigo diferente, tá? E nesse jogo temos alguns inimigos, né? Vamos tocar no tópico inimigos, né? Já falei sobre os pontos, né? Você adquire pontos matando inimigos. E na fase bônus. É uma fase onde só vai ter inimigo spawnando, tá? Você não morre, tá? Pode ficar tranquilo que você não morre na fase bônus. Você é imortal ali. Então você sai, né? Eu uso uma tática de ficar... ficar apertando bolinha ali, que é o botão que eu programei pra poder botar bomba. Eu fico explodindo igual um maluco. Obviamente o jogo dá uma lagada, né? Quando você faz isso. E só vou matando, velho, pra adquirindo pontos. E os inimigos, galera, são esses aqui. Eu tô com... Cadê? Achei. Eu tô com o nome deles aqui. Eu não sei pronunciar, tá? Eu vou deixar na tela aí o nome pra vocês, tá? Vou deixar o nome original deles aí em inglês, né? O Balon. Temos o Onil. O Dal. O Mivo. O Dória. Né? Temos o Vape. O Pass. E o Pontam. O Pontam, eu tava dando uma olhada aqui, né, pra ver assim, porque eu não conheço os inimigos por nome, né. Mas eu tava dando uma olhada que o Pontam praticamente é a moedinha lá. Pô, galera, essa moeda, porra, quase impossível ganhar dela, velho. Eu não sei se você pega uns que eu vou tocar no assunto logo uns buffers ali muito doidos pra você conseguir lidar bem com essas moedinhas, né? Porque essas moedinhas, elas chegam assim, como?
você tem os seus buffs ali no jogo, né? E você tem a portinha, né? A passagem, né? Você tem que ir quebrando o bloco até você descobrir a passagem, né? Onde você vai entrar por essa passagem para poder prosseguir de fase. Porém, você só consegue prosseguir de fase, né, velho? Adentrar essa portinha quando você derrota todos os inimigos do cenário. O objetivo praticamente é esse: derrotar todos os inimigos, achar a porta e ir para a fase subsequente, né? Então, quando você acha a porta, você tem que tomar muito cuidado para você não explodir, né? O raio de explosão da bomba não pode pegar na porta, porque se pegar na porta, galera... Ai, meu Deus, aí vem esses inimigos chato pra caralho, velho. Perdão. Vem esses inimigos chato pra caralho, que essas moedinhas, porque elas são muito rápidas, tá ligado? São muito doidas. E elas vêm em uma grande quantidade, né? Considerável. E se não me engano, elas aparecem também quando você tem um tempo, tem um time ali pra você terminar a fase, tá, galera? Você tem sei lá, uns 80 segundos, 120 segundos, algo assim, tá? Uns 2 minutos. Eu não vou lembrar agora ao certo qual é o tempo, tá? Se eu, qualquer coisa na edição, se eu lembrar, eu coloco aí pra vocês. Você tem um tempo ali, e se o tempo acabar e você não tiver terminado a fase ainda, aí vai spawnar essas moedas aí que são um catiço, velho. Porra, basicamente tu já vai morrer, mas já é morte na certa, tá? A não ser se você for um cara muito doido aí, muito gênio, é o hardcore do Bomberman, pra poder matar essas moedas e lidar bem com elas, né, velho? Depois prosseguir de fase. Pelo menos eu não consegui. Eu sempre chego ali e morro, né? Inclusive, esse é outro aspecto que eu comentei no primeiro vídeo, galera. Perdão. É que eu vou passar só a minha experiência, tá ligado? Talvez tenha coisa que eu não descobri que existe dentro do jogo, porque eu não achei na minha gameplay. Aqui eu tô pra passar a minha experiência pelo meu jogo, tá ligado? Pelo que eu joguei, ok? Enfim, falei sobre os inimigos, né? Citei o nome deles aí. Cada um tem a sua especialidade diferente, né? Uns inimigos são mais lentos, outros são mais rápidos. Alguns atravessam as paredes, né? Os blocos, né? Pra te pegar, então você tem que tomar muito cuidado com isso. E, cara, tem algumas fases que, ó, pelo amor de Deus, tem algumas fases que o inimigo já começa, assim, praticamente em cima de você ali. Então já tem que ficar ligeiro, esperto, pra colocar uma bombinha ali, se proteger, tá? Pro inimigo não te matar, porque às vezes já começa o jogo assim, o inimigo já tá em cima de mim, cara. Eu já morro assim, eu fico sem entender nada, né, mano? Pô, é foda, né? Inclusive depois tem que arrumar essa... Meu Deus, esqueci. Como chama? Esse foco aí, que eu acho que o foco tá meio doido ali, né? Mas é isso, rapaziada. E... cara, tem uma telinha de espera, né? Se você ficar no menu inicial, eu descobri isso também. Uma vez eu abri o jogo e deixei ali a tela inicial enquanto eu fui fazer alguma coisa, eu vi que teve uma telinha de espera, né? O jogo começa uma gameplay ali robotizada, né? Vamos colocar assim, uma gameplay artificial ali, né? Enquanto o jogo, se você demorar muito tempo no menu, né? Entra nessa telinha de gameplay ali, né? Onde a máquina vai estar jogando ali. Mas assim que você volta de novo ali, aperta um botão, já volta pro menu de novo, ok? Tempo de fase, né? Eu fiz alguma pontuação que eu até já falei já do tempo de fase, né? Já cheguei nesse tópico. A questão das vidas, rapaziada. Em outros Bomberman, você ganha vida quando você atingir certo nível de pontuação, né? No jogo. Nesse aqui eu não notei isso, tá? Eu fui matando os inimigos, fase bônus e tudo mais. Eu cheguei ali, acho que próximo dos 500 mil pontos, né? E eu não percebi minha vida aumentando, tá ligado? Eu não percebi ganho de vida, eu acho que não tem, tá? Não notei isso. Então acredito que não tenha ganho de vida por pontos aqui nesse jogo, tá? Você pode ganhar vida passando de fase, né? Eu não me recordo com quantas vidas você começa, tá? Mas conforme você passa uma fase, você ganha uma vida, né? Passou de fase, uma vida. Então, é isso. Eu acho que você começa com uma vida. E... porque, se não me engano, acho que quando você tá na fase 3, você tá com 4 de vida. Quando você vai pra fase, sei lá, você tá na fase... é sempre um a mais. Você tá na fase 25, você tá com 26 de vida. Isso se você não morrer, óbvio, né? Então, eu acho que é isso, tá, galera? Qualquer coisa na edição aí, como, né, tô falando, eu vou deixar na tela aí, vou deixar mais claro aí pra vocês, tá?
E tem os buffs, né, galera? Os buffs, eu tinha... Cadê? Os buffs que eu consegui identificar no jogo é o seguinte, os buffs nada mais são, né? Acho que vocês devem saber. Os buffs te ajudam, né? A ficar mais forte no jogo, né? A conseguir passar mais as fases, lidar bem com os inimigos, né? Eu consegui o bombardear, né? Que é a bombinha. Eu vou colocar na tela aí, tá? Os ícones. Eu consegui o bombardear, que basicamente você consegue colocar uma bomba adicional. Você só consegue botar uma bomba no jogo, tá? E quanto mais você pega isso, você consegue colocar mais bombas. Você começa com uma bomba só. Pegou um bombardear, você consegue colocar duas. Pegou outro, consegue colocar três. E assim por diante, tá? Eu não percebi se tem um limite, tá? Em outros Bomberman que eu joguei, eu percebi um certo limite, se não me engano. Ou posso estar enganado, enfim. Eu não me recordo agora. Até porque você não consegue também colocar um monte de bomba igual um maluco, né? Até porque a bomba vai começar a explodir e você tem que sair de perto, né? Então é bem difícil ver qual é o limite de quantas bombas você consegue colocar, né? Mas enfim, rapaziada. O segundo buff que também tem que eu consegui pegar foi o incêndio, né? O incendiar, enfim. Eu tô pegando. Eu peguei os nomes aqui traduzidos, tá, rapaziada? Eu tô falando o nome traduzido pra vocês, né? Que basicamente eu chamo de foguinho, né? O famoso foguinho. Eu chamo de foguinho, ó. Peguei o foguinho. Porque o foguinho você aumenta o raio de explosão da bomba, né? Você começa com um raio ali, eu acho que de um bloco. Ou é dois? Agora eu não me recordo, tá? Aí quanto mais você pega, vai aumentando. Você pega um, aumenta mais um raio. Dois, mais dois raios. E assim vai. Quanto mais foguinho você pega, né? O incêndio, maior seu raio, né? De explosão ali da bomba, ok? Outro buff que eu consegui identificar também foi o acelerar, né? O acelerar ali eu chamo de patinete, né? Até porque a fotinha ali parece um patinete, né? Eu chamo de patinete. É patinete? Acho que é patinete mesmo, né? Patinete. Não, não é patinete não, velho. É patins, cara. É patins, né? Patinete é aquele que você sobe em cima dele e fica ali segurando, né? É o patins. O patins é um sapato de rodinha, né? Eu acho que é isso, mano. Se eu não estou enganado. Mas enfim, rapaziada. Esse, né, mano, basicamente você fica mais rápido, te deixa mais rápido, né? Quanto mais você pega, mais rápido você fica. Básico. O quarto buff também é o controle remoto. Pô, esse pra mim é um dos melhores buffs do jogo, cara. Porque com ele você consegue controlar quando você quer explodir a bomba. Aí varia muito do qual comando você colocar aí, tá? Como eu falei, eu jogo no emulador, né? Eu uso meu controle de PS5 ali, né? No emulador. Então, perdão. Então varia de como você jogar aí. Eu não sei quais os comandos do console original do NES, né? Como que isso funcionaria. Mas enfim. Que basicamente você, no meu caso, tá? Eu coloco a bomba no B. E eu programei para explodir no X. Então assim, eu coloco uma bomba aqui. Aí você pode, com esse controle remoto, você pode medir quantas bombas você consegue colocar no jogo, né? Porque se você pegou bastante bombardear, né? Bastante bombinha, você bota uma bomba aqui, bota outra ali, outra lá, aqui, papi, popó. Sem se preocupar delas explodir e atrapalhar seu esquema, né? Porque elas só vão explodir quando você executar o comando, né? Que você programou aí. Então, cara, pra mim é um dos melhores, mas se não o melhor. Pra mim, desse jogo aqui, pra mim é o melhor comando, porque ele facilita muito, né? Porque às vezes você coloca a bombinha ali pra matar o inimigo, você tem que calcular o time certinho, pô. O inimigo vai passar por aqui, então eu vou colocar a bomba aqui, por na hora que ela explodir, vai ser bem na hora que o cara vai passar, tá ligado? Então ela ajuda bastante, porque você coloca a bomba ali, só esperar o inimigo passou, ativou, explodiu e levou, cara. Então assim, ajuda muito pra passar rápido a fase, velho. Colocou uma bomba, o inimigo passou, explodiu. Colocou outra ali, o inimigo passou, explodiu. Cara, facilita demais, cara. Nossa, velho. Facilita muito a bombinha, tá? Eu tô achando que o meu foco tá dando uma atrapalhada. Eu vou tirar o foco aqui. Eu acho que é assim que tira, não sei. Vamos ver. Eu acho que deu certo. Enfim. E galera, enfim, o controle remoto é isso, né? Basicamente você consegue ativar a bomba na hora que você quiser, né? Quinto buff, né? É o passa-parede, né?
Eu vou, como eu falei, eu vou deixar os ícones tudo aí. O passa-parede, galera, assim, ele ajuda bastante pra quando você comete umas burradas que nem eu cometo bastante de ficar preso com uma bomba, né? Às vezes eu boto a bomba ali e passo por um canto que não tem saída. Aí, ó, tô fudido, né? A bomba vai explodir, vai me matar. Eu me tranquei, tá ligado? Então, pô, o passa-parede ajuda muito. Isso eu não preciso nem dizer o que isso faz, né, velho? Você passa a parede, literalmente, né, velho? Você consegue atravessar os blocos, né? Então ajuda bastante, né? Caso você fique preso ali você botou a bomba e entrou por um beco sem saída, você pode atravessar a parede, né, mano? Mas, obviamente, existem aquelas colunas centrais ali, né, velho? Assim, do jogo. Eu vou circular aí pra dar um exemplo pra vocês. Essas você não consegue atravessar, né, mano? Essas aí meio que são os pilares ali que... É do jogo ali. É uma parede ali que você não consegue atravessar. Agora, os outros bloquinhos aí, que são os blocos que você consegue quebrar, nesse pilar você não consegue quebrar, tá? Agora, os bloquinhos em volta você consegue passar tranquilo, tá? Então, passar parede, né? E tem o sexto buff, que é o passar bomba, né? Funciona parecido, só que você passa a bomba, né, velho? Ao invés da parede. Botou a bomba ali, ficou encurralado, você pode atravessar a bomba, né? Porque quando você coloca uma bomba, você não consegue passar por ela. Colocou, acabou. Ali você não passa mais, né, mano? Só depois dela explodir. Enfim. Então passar bomba ajuda muito, tá, galera? São dois buffs que eu acho bem interessantes, né? Que facilitam muito a gameplay, porque às vezes às vezes você não quer quebrar bloco, né, mano? Ficar, pô, quebrar vários blocos até chegar no inimigo, por exemplo. Aí o passa-parede ajuda muito. Você atravessa as paredes, vai lá, bota o bloco ali, né? Bota a bomba ali, perdão, né? E o passa-bomba, cara, você vai, né? Caso você ficar encurralado, você pode passar a bomba. Ou às vezes você coloca a bomba para matar um inimigo. O inimigo, perdão, tá vindo pela direção oposta, né, velho? Você fica meio que encurralado ali. Você pode passar pela bomba, né? Os inimigos não passam pela bomba. E você vai ficar safe, né? Bom, o sétimo buff, né? Que eu também consegui identificar que existe no jogo é o passe de chamas, né? Ou passar chama, né? Que basicamente você não vai morrer pra sua chama, né? Você vai ficar imune à chama, né? Se não me engano, esse eu acho que não tem tempo, tá? Se não me engano, tá? Perdão. Eu posso até conferir aqui agora junto com vocês. Deixa eu ver. Não, eu não tô com o... Eu não tô com o... Aqui agora a colinha, né? Mas, se não me engano, passe de chamas é isso mesmo. Eu acho que não tem tempo não, tá? Qualquer coisa eu boto aí uma legendinha aí dizendo se tem ou não tem, né? Mas eu acho que não tem não, tá, galera? Então... Você praticamente vai ficar imune às suas explosões, né? É basicamente isso, né? Então, você fica bem safe na partida. E o último, galera, é o Invencível. O Invencível, ele tem um sinal de interrogaçãozinha que basicamente você fica... Eu não lembro quantos segundos, se é 30 segundos ou 20 segundos ou 60 segundos, eu não lembro agora, tá? Vou colocar aí também. Você fica invencível na partida, né? Você pode passar por monstros, bomba e tudo, nada vai te matar por um determinado tempo, né? Então tu vai ficar bem de boaça, tá ligado? Na partida ali. Cara, sempre que eu pego o Invencível, a primeira coisa que eu faço é... Saio tacando bomba que nem maluco aí e explodindo tudo. Pra me explodindo junto ali, obviamente eu não vou morrer, né? Tô com o Invencível. E, cara, vou detonando tudo, cara. Pô, é um bom buff pra você limpar o cenário, tá ligado? Pelo menos pra mim, né? Enfim, esses aí são os buffs, tá, galera? Esses aí foram quantos? 2, 4, 6, 8 buffs, né? Que eu consegui identificar, né? Eu identifiquei... identifiquei não, perdão. Quando eu fui pegar aqui a colinha dos buffs aqui, pra passar pra vocês, né? A fotinha... Eu vi ali que tinha... Eu vi no site ali que tinha outros buffs, mas aqueles eu não identifiquei. Então, assim, não vou nem comentar deles, tá? Como eu falei, eu vou comentar aqui com vocês apenas o que eu pude identificar jogando aquele jogo específico, né? A minha experiência pessoal, né?
Provavelmente eu vou deixar informações faltarem. Eu não vou falar tudo sobre o jogo, porque às vezes são coisas que eu não identifiquei. Às vezes tem um easter egg, às vezes tem uma passagem secreta, uma segunda rota. Às vezes o jogo tem mais de uma rota, né? E eu não sei, eu não peguei, né? Então, vou passar apenas o que eu peguei, né? Com a minha experiência, né? É isso, né? Já falei sobre a fase de bônus também, né? A cada 5 partidas você frequenta uma fase de bônus, né? Com inimigos diferentes, né? E os inimigos não te matam, você é imune. E você vai ter um tempo pra você matando inimigo e pegar pontos, né, mano? À vontade, né, mano? Eu não entendi qual é o propósito disso, né, mano? Eu acho que na época, acho que o pessoal devia, sei lá, fazer assim, quem pegou mais pontos? Eu peguei mais pontos, eu peguei mais pontos. Talvez competir com o número de pontos. Perdão. Porque como eu falei, cara, eu não consegui identificar ganho de vida, né? Que nem outros Bomberman, em outros Bombermans, você, quando atinge certos pontos, você ganha uma vida, né? Nesse eu não percebi isso não, tá? Não notei ganho de vida nenhum. Então, não sei, eu acho que um dos pontos aqui meio inútil nesse jogo, sendo bem sincero, né, velho? Eu não sou esse cara competitivo de ficar, eu fiz tantos pontos e tal, então pra mim. Foda-se, tá ligado? Os pontos, né? Sobre explodir a porta, né? Como eu falei, por ser um dos objetivos, né? Além de eliminar todos os bichos do cenário e achar a porta ali para você passar de fase, você só consegue fazer isso, né? Passar de fase depois de ter matado todos os inimigos. Se você explodir a porta, vai spawnar os bichos chatos pra caralho lá, né, mano? Como eu falei. Cadê eles? Já até perdi o nome deles aqui. Os Pantan, né? Pantan, não sei como é que pronuncia. Enfim. Que são, enfim, impossível de matar, velho, praticamente. E acontece algo parecido, galera. Só que vai spawnar inimigos, eu acho que são inimigos aleatórios, tá? Se você explodir os buffs, tá, galera? Se você explodir os buffs, né? Sei lá, botei uma bomba aqui e botei outra aqui embaixo. Aí na hora que essa bomba de cima explodiu ali o bloquinho, veio um buff dentro daquele bloco. Aí, pô, eu botei outra bomba ali sem querer e essa bomba acabou explodindo o buff que eu achei. Quando você explode o buff, vem inimigos, tá, galera? Quando você explode um buff, ele dropa inimigos ali, que vai atrapalhar ainda mais sua vida, né? Mas como eu falei, não, pelo menos comigo não veio as moedinhas, que são chatas pra caralho, né? Os Pondan ali. Veio inimigos, os demais inimigos, whatever, do jogo ali, tá ligado? Os outros, o balão, sei lá, um bicho ali que parece uma carinha de gato, enfim, veio outros bichos, mas não veio, né, a moedinha que vem quando você explode a porta, tá? E sobre explodir a porta, relaxa que ela não vai quebrar não, tá? Ela é a porta indestrutível, você pode explodir quantas vezes você quiser que ela não vai quebrar, né? Pelo menos eu acho, né? Vai que tem um limite aí de quantas vezes tu pode explodir a porta, mas acho que não tem não. Você pode explodir à vontade. Contando que você conseguir lidar com os inimigos depois, né, pra passar de fase. Porque depois que você explode a porta, dropou inimigo, aí meu querido, se vira pra matar todos pra depois conseguir passar de fase, né? Enfim, rapaziada. Eu acho que são esses os principais pontos, né, mano? Os pontos, como eu falei, né, tem uma barrinha de pontos, né? Ali que você consegue adquirir através de matando inimigos. Quebrar blocos não dão pontos, né? Dando uma recapitulada aqui. Citei sobre os inimigos, né? Falei sobre a tela de espera ali, quando você deixa no menu iniciar ali e deixa o jogo inerte. Ele vai entrar numa gameplayzinha ali, né? Mas como uma tela interativa, tá ligado? A televisão, né? Eu não sei se a televisão de hoje em dia tem isso, mas a televisão de antigamente, quando você deixava ela parada assim, sem fazer nada por muito tempo, ela começava uma animaçãozinha ali, né? A tal da tela de espera, né? Ela começava uma animaçãozinha ali até alguém chegar e apertar algum botão ali e ela voltava de novo, né? Tempo de fase, né, mano? Citei também. As vidas, como eu falei, você ganha vida passando de fase. E depois que chega a zero, galera, eu acho que eu não citei quando você chega a zero. Quando sua vida chega a zero, você morreu, perdeu todas as suas vidas, é game over, tá? Vai ter que fazer o jogo tudo de novo. Vai voltar desde a primeira fase, vai voltar desde o início. Às vezes você tá lá na fase 50, última fase do jogo ali. É só passar pra você zerar o jogo. Você perdeu todas as suas vidas ali, game over, vai ter que fazer tudo de novo, cara. E sem save state, hein, safado.
Save state é coisa de corno, hein? Enfim. Eu não tô usando save state não, tá, galera? Eu só vou usar caso eu sinta necessário. Que nem eu cito o exemplo do Battletoads. Battletoads é um jogo que, pô, sem noção, velho. Aquele jogo não ter save state, eu acho não ter save, né? Eu acho que é uma crítica que eu faço pra Battletoads, né? Então pra aquilo eu vou ter que usar save state, não tem jeito, né? Enfim, falei sobre os buffs, falei sobre as fases de bônus, né? Expliquei sobre explodir as potes, explodir os buffs, né? Enfim, galera, você jogou o jogo, né? E chegou na última fase ali, passou da última fase, enfim. A tela ali, final ali, né? Com algumas palavras, como eu falei, assim, eu não sei se eu já deixei claro, mas eu não sei inglês, né? Tem uma animaçãozinha ali, né? De fim de jogo. E nela ela fala em algum momento sobre, né? Obrigado por jogar ou algo do tipo, né? Eu acho que eu acho que eu não peguei. Caralho, mano, eu fui burro, mano. Eu não peguei a tradução, né? Mas eu acho que era mais ou menos seguida. Parabéns, você ajudou o Bomberman a escapar, né? Do complexo ali e ajudou ele a virar humano, né? E meio que, pelo menos na versão norte-americana, né? Que foi a versão que eu joguei. E ali diz que, talvez você tenha visto esse personagem em outro game, né? Porque, como eu falei, né? O jogo, ele é baseado num jogo anterior, né? O Bakudan Otoko, né? É esse o nome mesmo? É, Bakudan Otoko. Ele é baseado no Bakudan Otoko. Então, galera, passando aqui agora nessa reta final de vídeo aqui para dizer que, né, fazer uma errata aqui, na verdade, esse personagem aí, né, mencionado no final do jogo, não é do Bakudan Otoko, tá? Ele é de outro jogo chamado Lord Runner, eu não sei como é que pronuncia, mas enfim, eu vou deixar a imagem aí, tá? O nome aí para vocês verem, tá? Então ele faz referência a esse jogo aí, tá? Esse personagem. Você pode até ver que a roupagem, né? Ali quando o Bomberman tá andando, ele acaba mudando a sua roupagem ali e virando realmente esse personagem aí. Esse Load Runner, tá? Então só passando aqui para corrigir esse pequeno detalhe. Agora vamos voltar pro vídeo. Então no final do jogo meio que falei isso, né? Pô, você ajudou o Bomberman Eu vou deixar a telinha aí, tá? Os entendedores de inglês podem comentar aí embaixo aí na descrição aí a tradução disso daí, tá? Você ajudou o Bomberman a sair, né? Ali do complexo, você ajudou ele a virar um humano, né? E que talvez você tenha visto esse personagem em algum outro jogo, né? Aí, como eu falei, é referência, né, ao jogo anterior, né? Enfim. E, cara, o jogo é isso, né? Basicamente isso daí, porém, entretanto, contudo, eu descobri que o jogo tem uma história, velho. Tem um manual, cara. E eu tô com o manual aqui. Cadê? Tá bem aqui, mano. Onde tem sobre os controles, sobre o que é o jogo e tudo mais, né? Os power-ups. E, cara, eu fiquei perplexo que... olha que da hora, mano. Eu vou deixar o link, tá, galera, desse manual aí também na descrição. Como eu falei, tudo que eu tô vendo aqui, eu vou deixar na descrição aí, tá? Pra vocês acompanharem. E nesse manual também fala quantos pontos cada inimigo dá, né? Enfim, tem bastante informação interessante lá, né? O manual tá em inglês, tá, galera? E explica sobre os controles e tudo mais. E lá tem uma história, galera. O Bomberman, esse jogo tem uma história, né, mano? Você não acha história jogando o jogo, tá? Como eu falei, tem aquela mensagem no final que você ajudou o Bomberman a se tornar um menino de verdade, vamos colocar assim, né? Uma pessoa. Mas só isso, né, mano? Não tem uma história, né, por trás do jogo. Porém, nesse manual tem uma história ali, né, mano? E eu traduzi avulsamente aqui no Google Tradutor, né, mano? De forma avulsa. E eu também peguei em outros sites ali. Tá, é mais ou menos isso daqui mesmo, tá? Vou ler aqui pra vocês, né? A história desse jogo. Bomberman é um roubo. É porque o cara não quer pro catálogo, não para mim, você olha. Calma. Bomberman
é um robô envolvido na produção de bombas. Assim como seus colegas robôs, ele foi colocado para trabalhar em um complexo subterrâneo por forças malignas. Bomberman descobriu que era uma existência insuportavelmente monótona. Um dia, ele ouviu um boato encorajador. De acordo com o boato, qualquer robô que conseguisse escapar do complexo subterrâneo e chegar à superfície poderia se tornar um humano. Bomberman agarrou a oportunidade, mas escapar se provou uma tarefa nada fácil. Alertados da traição de Bomberman, um grande número de inimigos partiu em sua perseguição. Bomberman só pode contar com bombas de sua própria produção para sua defesa. Será que ele algum dia conseguirá chegar à superfície? Uma vez lá, ele realmente se tornará humano? E pelo que deu a entender no final do jogo, né? Sim, galera, eu acho que ele se torna humano mesmo, né, velho? Um homem Bomberman, né, velho? Engraçado que Bomberman é bombardeiro, né? Porém, em algumas versões tá Bomber espaço Man, né? Homem-bomba, né? Acho que deve ser essa tradução. Então, galera, eu dei uma pesquisadinha e, cara, descobri que tem uma historinha, mano, básica, né, mano? É só tem uma historinha de fundo ali, né, velho? Mas o intuito, cara, esses jogos, o intuito não é nem a história, né, mano? Você joga, acho, mais pra passar o tempo ali, de se divertir, né? Enfim, como eu falei, não é um jogo pra todo mundo. É um jogo bem básico, né? Basicamente, uma das coisas que você faz é quebrar bloco e matar bicho com bomba. E é só isso todas as fases. Não tem nada de diferente. A única coisa que muda é os inimigos, né? Os inimigos acabam ficando mais rápidos. Outros atravessam parede, né? Mantém suas habilidades ali. Alguns conseguem te perseguir, né? Tem alguns inimigos, né? Eu acabei não citando, mas que se eles te veem, eles vão atrás de você, tá ligado? Enquanto outros cagam e andam, né? Se eles te verem, só vão andando aleatoriamente pelo cenário, né? Outros já te perseguem, né? Enfim. Cara, e eu acho que é isso, galera. Assim, eu particularmente gostei do jogo, tá? Me diverti sim, por mais que ele seja bem simplão. Eu amo Bomberman, amo essa série, né? Uma das minhas franquias favoritas, né? Então, pra mim, mesmo ele sendo bem simplório, eu dou uma nota 10, tá? Pra mim é 10 esse jogo, não tem jeito. A trilha sonora dele é muito boa, né, velho? Os comandos são bem básicos, né? Não tem uma história, né, assim, nossa, né, velho? Tem uma historinha de fundo ali, né, mano, que eu só descobri pesquisando sobre esse manual, né? E é engraçado, né, mano? Muitos jogos antigos vinham com manual, né? Os jogos recentes vêm com manual? Acho que depende muito, né? Talvez é a versão de colecionador, talvez uma versão deluxe, não sei. Talvez venha com algo assim, né? Se bem que, pô, agora que eu parei pra pensar, mano. A história do jogo é você jogando. Você joga o jogo e tem uma história ali. Você vê a história ali, né, velho? Mas sei lá, tinha alguns jogos que mesmo com história ali dentro do jogo, né? Que você consegue acompanhar a história jogando. Vinham com um próprio manualzinho, né? Também explicando, caso você não tenha entendido a história, ou não tenha pegado, explicando também a história, né? Hoje em dia eu acho que não tem muito isso. Isso era um bagulho bem bacana da época, né, mano? E uma coisa que eu não vejo muito hoje em dia também é a galera falando sobre são as revistinhas sobre os jogos, né, mano? Mas aí requer um vídeo separado pra comentar sobre esse assunto, sobre as revistinhas, né, mano? Que também era algo bem interessante, bem legal, né, mano? As revistinhas ali. Falando sobre os videogames, os consoles da atual geração e tudo mais. Pô, revista é algo que a gente hoje em dia acho que bem nichado, né, mano? Hoje em dia todo mundo tem internet, né, mano? Pesquisa por aí, então acho que muitas empresas que faziam essas revistinhas acabaram, né? Não deve ter mais. Enfim, assim, eu ainda vejo algumas revistinhas contando a história do jogo. Você ainda consegue encontrar na internet. Porém, eu não achei muitas, né? Uma versão brasileira, né? Uma tradução, né? Acho que não tem tanta empresa que traduz esses livros, né? Eu vi bastante também, né? Livros. Também sobre alguns jogos, contando uma história que não tá nem no jogo, né? Eu só achei no inglês, não achei em português, né? Muitas dessas histórias. Então, infelizmente, né? Se você não sabe inglês, tu se fudeu, né? Basicamente. Bom, galera, mas é isso aí, né? Comentei tudo que eu descobri, toda a minha experiência, né?
sobre esse Bomberman de 1985. Joguei a versão de NES, tá? Do famoso Nintendinho, né? Me diverti, gostei do jogo. Acho que eu pontuei tudo que eu descobri nesse jogo aqui, né? Foi uma resenha, como eu falei, uma resenha, né? Sobre o jogo, a minha experiência. E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês também, galera. Vocês jogaram esse jogo? O que vocês acharam? Comentem aí, tá? Fiquem à vontade se vocês quiserem compartilhar a experiência de vocês também. E a minha foi essa. Tudo que eu descobri. Provavelmente tem coisas que eu deixei passar. Como eu falei, quando eu fui pegar o nome dos buffs ali e tudo mais, eu vi algumas coisinhas a mais ali, mas eu não entrei a fundo nesse vídeo, nem vou entrar, porque como eu falei, o intuito aqui não é ser que nem aqueles vídeos de que tudo sobre tal coisa. Não é isso. Eu tô aqui pra passar a minha experiência pra vocês, né? Então eu não vou pegar tudo que o jogo tem a oferecer, então se eu não peguei, eu não vou falar sobre, né, mano? Aí fica por curiosidade da gente descobrir depois aí, né, velho? Através de conversa com um amigo, né? Uns bate-papo, pesquisando na internet, enfim. Aqui é mais uma resenha mesmo para passar a minha opinião, a minha experiência com vocês, tá? E eu gostei bastante, né? Mas como eu falei, talvez você não curta, tá? E tudo bem. Não é um jogo já, como eu falei, é de 85, né, galera? É um jogo bem antigo, bem simplão, né, velho? Andar pro lado, pro outro, pra cima, pra baixo, botar bomba, né? O famoso cagar a bomba ali, né, velho? Como o pessoal chama. E é isso, velho. Então, assim, não tem muita coisa, né? De intuitiva no jogo, né? Pra mim, pro meu gosto, mano, assim, eu não sou tão exigente, né? O meu score deve ser 8 pra jogo. Perdão. Eu não sou tão exigente e eu amo Bomberman, mano, amo o formato do jogo. Então pra mim já começou bom, né, mano? E eu vou ainda mais com pensamento pra época também, pô, eu acho sensacional. Talvez pra 85, talvez tenha um jogo ainda, né, melhor, né, mano? Assim, que entregam muito mais, mas Bomberman não é... Bomberman é isso aqui, tá ligado? É esse formato, é esse tipo de jogo. Então não tem jeito, né, velho? Porque ele se propõe a ser, ele funciona muito bem e eu gosto dele do jeito que ele é. Bom, rapaziada, eu acho que é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, nos vemos aí no próximo vídeo. Eu já tenho que pensar em algum tema pro próximo vídeo que eu nem sei, né, velho? Esse aqui já tava programado, eu já queria falar sobre esse Bomberman, né? E pro próximo... eu não sei, teria que fazer ver o que tem pra gente comentar aí sobre aí. Comenta aí, o que vocês querem que eu fale aí, sei lá, né? Não que eu vá atender também o pedido, né, velho? Eu tô aqui pra falar o que eu quero falar, né? Mas enfim, comenta aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreva aí no canal, dá aquela força pra gente aí, né? Tô de volta, né, como eu falei. Então vai ter vídeo aí toda semana, pelo menos eu vou tentar manter essa frequência de toda semana ter vídeo, fechou? Um abraço, rapaziada, tamo junto, é nóis. Eu fui.